Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mercado Offshore Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tiagão aqui mais uma vez, né? Passando aí conteúdos de gigante relevância e conhecimento nunca é demais. Então, como eu estou diariamente tendo que estudar e aprender, adoro fazer isso. E mais prazeroso ainda é poder estar passando esse pouquinho de conhecimento que eu tenho para vocês e, claro, vocês nos acompanham, vocês têm que ganhar alguma coisa com isso também, né? Mas se inscrevam no canal, por favor, tá bom? Vocês nos ajudam muito e sigam nossas redes sociais que estão aí na descrição do nosso vídeo. Toda a descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje, ele é muito importante. Nós vamos estar falando sobre as famosas NR. O que são NRs? O que são normas regulamentadoras, que são as NRs? Primeiro de tudo, quando eu digo assim, eu sou um trabalhador CLT, eu trabalho de carteira assinada. Nós estamos falando, primeiro, que essa sigla significa Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, normas regulamentadoras, claro, trabalhadores CLTs são obrigados. Não é a questão de eu quero ou não quero seguir o que uma norma regulamentadora impõe, que hoje temos um total de 38 normas regulamentadoras. Não daria para ficar falando uma por uma aqui até chegarmos ao número 38, do que significa. Mas alguns exemplos: NR1 de disposições gerais, NR6 EPI, aí NR17, se eu não me engano, até porque elas foram feitas para serem fontes de consulta e não decorar, não teríamos como decorar 38 NRs, que estamos falando da literatura de um livro, o livro descrito, ou por mais que seja software, que seria dessa largura, que não tem como decorar. É a mesma coisa de pedir para um juiz gravar toda a nossa legislação, incluindo a legislação trabalhista, que são as normas regulamentadoras. Estamos falando de leis trabalhistas. As normas regulamentadoras, elas possuem peso de lei, tá bom? E como eu estava dando alguns exemplos, NR35, trabalho em altura, 34, reparo naval, 37, trabalho offshore, 38, vai entrar em vigor aí ainda, que fala sobre resíduos urbanos, limpeza urbana e tal. Então, essas normas regulamentadoras, nós, trabalhadores CLT ou não, a partir do momento que existe a prestação de serviço para uma contratante, nós, como contratados, independente da atividade a ser realizadas, nós, trabalhadores, somos obrigados a cumprir. O não cumprimento, na verdade, é o não cumprimento de uma lei, de uma legislação. As normas regulamentadoras possuem peso de lei, Tiago? Por exemplo, se eu sofro um incidente ou um acidente no meu trabalho, eu posso colocar isso em pauta em uma ação judicial? Com toda a certeza do mundo. São leis trabalhistas. Também aí, claro, né, o principal órgão, o órgão que elabora as normas regulamentadoras, e claro, estamos falando do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que antigamente estava integrado no Ministério da Economia, hoje voltou a ser MTE novamente sozinho. E o MTE, antes de criar uma norma regulamentadora, há uma junção ali, um estudo absurdamente elevado, incluindo trabalhadores, tá? Consulta a trabalhadores, entre outros órgãos, e eles vão lá e elaboram a base de vários estudos. E, claro, essas normas regulamentadoras, elas são sempre atualizadas, porque se criam novas tecnologias ou novos procedimentos. Aconteceram alguns acidentes que, às vezes, eles não tinham pensado nisso. A gente pode mudar isso daqui dentro de uma norma regulamentadora. Então, acontecem atualizações. Como, por exemplo, a NR33, que fala de espaço confinado, em setembro do ano passado, ela sofreu uma atualização na PET, sofreu atualização com relação à realização de cursos em si, com relação à carga horária da revisão de 8 horas, agora voltou a ser obrigatoriedade a realização na prática, com relação ao vigia, que é uma das funções de espaço confinado, na realização de um trabalho dentro de um espaço confinado, que ele pode agora, dentro do campo de visão dele, do vigia,
ele está de frente para mais de uma frente de trabalho, então está em constante mudança. E eles colocam, claro, o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, o trabalhador, principalmente CLT, ali e a contratante, um prazo para ser cumprida essa nova relevância, essa nova mudança, tá bom? De gigante relevância, né, que eu quis dizer. Então, essas normas regulamentadoras, elas possuem peso de lei. Como existem normas regulamentadoras, existem também normas brasileiras regulamentadoras, que são chamadas NBRs, elaboradas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são normas, o nome é bem subjetivo, né? Normas técnicas que, em alguns casos, não possuem peso de lei, porque não estão citadas, comentadas dentro de NRs. Aí elas são o que chamamos de normas, damos o apelido de normas sugestivas. Elas são normas técnicas. Olha quem cria, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Elas não têm peso de lei igual as normas regulamentadoras possuem. Mas existem exceções à regra. E quais são essas exceções à regra? Exceções à regra estas que, quando uma NBR, uma norma brasileira regulamentadora, é comentada, é citada dentro de uma norma regulamentadora, existem inúmeras, tá bom, galera? Ela passa a ter o mesmo peso de lei que uma norma regulamentadora. Vou repetir. Quando uma norma brasileira regulamentadora, NBR, é citada dentro de uma norma regulamentadora, NR, ela passa a ter o mesmo peso de lei. Muitos até confundem em sala de aula que NR é brasileira, NBR é brasileira e NR é internacional. Muitas NRs têm base aí em normas internacionais, mas não, todas são brasileiras, tá bom? Tanto que eu acabei de dizer. A BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que criam e elaboram as NBRs, e MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, falando aí da parte de CLT, consolidação das leis do trabalho, o MTE cria as NRs. Então, a gente está falando de âmbito nacional, em um âmbito totalmente nacional. Literalmente, eu estou lá trabalhando, eu estou fazendo uma atividade, ela é regida sempre, Tiago, por uma norma regulamentadora. Observação, eu não estou falando só do nicho offshore, não. Qualquer tipo de realização de trabalho, até armazenamento de alimentos em câmeras frigoríficas, manuseio de materiais perigosos, a questão de prevenção de combate a incêndio, ou até mesmo a realização da tentativa de combate a incêndio. Tudo isso são descritos nas normas regulamentadoras. Então, independente da área no qual você trabalha, é porque o nosso nicho é offshore. A gente leva mais para offshore. Levaríamos mais para ficarmos falando aqui dentro da NR37, que tem inúmeros cursos dentro da NR37, com cargas horárias diversas aí, para estarmos falando, que ficaríamos muito tempo falando sobre. Sim, vamos ter podcasts lá para frente de NRs específicas, tá bom? Mas aqui eu estou falando num âmbito geral. Eu estou explicando o que como funcionam. Então, eu não estou citando, eu estou dando exemplos de uma ou outra ali, dando nomes, né? NR18, construção civil, para você ver. Não tem muito a ver com o nicho offshore, mas o camarada que trabalha na construção civil, ele tem, sim, uma NR que estabelece normas de segurança. Isso é NR, elas estabelecem normas de segurança a serem cumpridas por parte de contratadas e também por parte de contratantes, por parte da empresa e por parte de nós, trabalhadores, tá bom? Então, sim, nós temos essa obrigatoriedade. O não cumprimento, caso aconteça um incidente ou um acidente com nós trabalhadores, com a gente, né? Claro, isso traria uma série de complicações para a empresa, para nós trabalhadores. Então, existe sim essa obrigatoriedade do cumprimento, porque é uma lei. Quando se trata de NR, nós estamos falando de lei, só que lei trabalhistas. Então, existe a obrigatoriedade do cumprimento das mesmas. Como, por exemplo, se tratando aí num âmbito criminal, não existem legislações a serem cumpridas? Eu sou
obrigado a não... Eu não posso falar essa palavra em voz alta, porque o YouTube, senão, né, mesmo o contexto sendo um exemplo, o YouTube poderia me punir por causa disso. Mas, eu não sou obrigado. Mas se eu fizer, logo sofrerei as consequências. A mesma coisa... Exatamente, tá, galera? A mesma coisa acontece com o não cumprimento das normas regulamentadoras. Então, sim, é de total relevância, importância e obrigatoriedade que venhamos a cumprir o que estão descritos nas 38 normas regulamentadores. Eu estou dizendo em todas aí, porque eu não sei em qual nicho você trabalha hoje, mas no âmbito offshore, várias normas regulamentadoras. Me desculpe se eu dei algum exemplo errado de alguma, até porque, entenda uma coisa, tá, galera? Como eu disse, eu acho que eu já disse anteriormente, as normas regulamentadoras, elas são utilizadas como fonte de consulta. Vocês não são obrigados a decorar. Não tem como. Nossa, me apresentem a pessoa que conseguiu aí, né, gravar todos os capítulos e todos itens, subitens que estão descritos nas normas regulamentadoras, normas brasileiras regulamentadoras. Não. Elas estão ali para serem utilizadas como fonte de consulta. Então, claro, existem aplicativos hoje em dia, internet, ou chega no técnico de segurança da sua empresa, ele vai te explicar tudo certinho com relação a... Por quê? Por mais que ele não saiba, ele vai pesquisar, acabei de falar, fonte de consulta. Mesmo sendo o seu técnico de segurança, o seu técnico de segurança também não tem de cabeça tudo que está descrito ali nas normas regulamentadoras e normas brasileiras de regulamentadoras. Não, mas ele vai pesquisar a partir do momento que você tiver uma dúvida e vai trazer o esclarecimento para que não haja nenhum tipo de incidente ou acidente, porque são normas de segurança relacionado ao âmbito trabalhista, tá bom? Como já disse pela 10ª vez, e vou repetir, Ministério do Trabalho e Emprego é quem fica responsável aí por elaborar. E existe a fiscalização trabalhista, tá bom? Essa fiscalização existe por parte do Ministério do Trabalho, colocando vários outros órgãos aí para entrar em empresas e ver como está acontecendo, se está havendo ou não o cumprimento dessas normas regulamentadoras ou não. Por parte tanto do trabalhador quanto da empresa, porque as NRs foram feitas para o cumprimento, para ser realizados o cumprimento tanto da empresa quanto do trabalhador, tá bom? Então, resumindo, para vocês entenderem exatamente o que são normas regulamentadoras. São normas criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, no qual possuem peso de lei, no qual, sim, somos obrigados a cumpri-las. Caso não venhamos a cumpri-las, a gente vai lá e sofre um incidente ou um acidente, nós vamos responder por isso, claro, no âmbito, em um patamar judicial. Porque, como eu disse, elas possuem, sim, peso de lei. Então, ficou aí explicado, creio eu, de forma bem clara. Caso tenha alguma dúvida, tá, galera? Porque durante o podcast a gente pode esquecer de comentar uma coisa ou outra, coloque nos comentários, que a gente vai estar compartilhando esses conhecimentos. E claro, Thiago, você esqueceu isso, esqueceu aquilo, poderia ter comentado sobre isso. E outra dica, qual tipo de profissional vocês querem que a gente traga aqui no Mercado Offshore Brasil para falar sobre? Me interessa porque eu me interessei em tal área. Vamos correr atrás de trazer esse profissional. Mas vocês vão ter que comentar, vão ter que colocar nos comentários, senão a gente não tem como adivinhar. Por isso a gente está sempre trazendo profissionais, mas a gente também depende dos comentários de vocês para saber qual é o tipo de profissional, o camarada, e a gente só traz profissional fera, um camarada bem fera no âmbito X. Thiago, traz o trabalhador aí no montador de andaime, que é fera, traz aí o OIM, traz um G-Plat, como eu já trouxe, vou trazer de novo, o Tadeu que você colocou à disposição, um abraço, Tadeu, traz aí
um operador de ROV, como já trouxemos, traz aí o camarada que realiza atividades em altura o tempo inteiro, e você já fala sobre NR35 e quais atividades ele realiza aí no trabalho em altura. Traz alguém que trabalhe com nitrogênio, onde é aplicado isso daí. Então coloque no comentário. Só estou dando 1 milhão de exemplos, né? Falo pra caramba, né? Fora isso, nós vamos ficando por aqui. Compartilhem, por favor, se inscrevam nas nossas redes sociais, nos sigam nas redes sociais e se inscrevam aí no YouTube, no nosso canal do YouTube. E, mais uma vez, agradecendo aos nossos apoiadores, a TMS, a Conexão Contábil, a Acnor, a Evoque, entre outros colaboradores. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau, galera. Valeu, abraço.